Boa tarde, turminha do terceiro ano. Hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro, a gente iniciando mais uma semana de aula, graças a Deus. E aí hoje a gente vai trabalhar ciências, tá? E hoje exatamente a gente vai trabalhar sobre o processo de digestão. Isso mesmo, processo de digestão. Vocês já ouviram falar? Não? Tenho certeza que vocês já ouviram falar em anos anteriores na escola. Pode ser do segundo ano, tá? A gente viu isso. Mas o que quer dizer, certo, digestão? Digestão nada mais é do que o processo de quebra, de trituração dos alimentos. Por exemplo, quando a gente pega uma maçã ou um pedaço de carne ou qualquer outra comida que a gente vai pegar, certo? Esse processo ele vai ocorrer através do auxílio de diversos órgãos que fazem parte do processo de digestão, certo? Então, digestão é a quebra de alimentos. Para que essa quebra ocorra, precisa de órgãos que vão fazer com que quebre esse alimento, triture esse alimento, transforme em bolo alimentar, leve para o estômago. No estômago vai ter um ácido, esse ácido vai quebrar em moléculas menores que vão aproveitar substâncias necessárias para o nosso corpo, certo? Mas como assim? Que órgãos são esses, professores? Vamos lá. O sistema digestório, certo? Ele é composto por vários desses órgãos. E esses órgãos, eles são responsáveis por transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias pequenas, que foi como eu falei no início, quebrar esse alimento em moléculas pequenas, em massa, em uma molécula bem pequena, para que o nosso organismo ele comece a absorver substâncias necessárias para o crescimento, desenvolvimento, tanto dos órgãos como das células do nosso corpo, tá? Então o sistema digestório é isso, é a quebra do alimento em partículas menores para ser aproveitada pelos nossos órgãos, tá? E pelo nosso corpo humano. Mas quais são esses órgãos? Então, os órgãos responsáveis pela digestão, pelo processo digestório, são a boca, certo? A boca, em que na boca vai ter o auxílio dos dentes, auxílio da língua e auxílio da saliva, e que quando a gente colocar o alimento na boca, vai haver a trituração, a quebra desse alimento e vai transformar em uma pasta. Então toda comida que a gente come, ela vai transformar em uma pasta, porque os dentes e a saliva, junto com a língua, vai transformar essa comida em partículas bem menores, em uma partícula mais molhada, mais necessária para que esse alimento ele comece a entrar no nosso corpo. Então na boca, além da boca a gente tem os dentes, a língua, a saliva, e a saliva é produzida por glândulas salivares. Então esse momento de entrada de comida através da boca é chamado de digestão mecânica. É o momento que a gente está quebrando, o dente abre e fecha, a gente está quebrando esse alimento em partículas menores. Então essa parte é chamada de digestão mecânica. Então o primeiro órgão utilizado é a boca. Depois da boca a gente vem, certo, o alimento para a faringe. Então esse alimento já transformou em bolo alimentar através da boca, certo, da saliva. Ele vai passar, certo, esse bolo alimentar para a faringe. Da faringe vai descer para o esôfago, tá? E aí, através de movimentos peristálticos. E o que é isso, professor? O movimento de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então a comida vai entrando com esse movimento. Do esôfago, essa comida vai ser levada para o estômago, que é o órgão principal que vai fazer toda a quebra, a separação, a absorção de moléculas, a absorção de substâncias necessárias para o nosso corpo. Então, no estômago, lá vai ocorrer, certo, toda essa quebra, essa aceitação dessas substâncias necessárias, através de o auxílio de uma substância química, certo? Através de um líquido que o nosso estômago ele produz, um ácido que ele produz para quebrar esses alimentos, absorver o que é necessário para o nosso corpo, tá? Então o estômago é o órgão principal aí da digestão. Não que os outros não sejam, porque a gente precisa deles também, tá? Mas no estômago ele é considerado a parte digestória principal. Depois do estômago, que fez toda a absorção, toda a quebra que os dentes não conseguiu fazer, lá no estômago ele vai ser feito. Além disso, depois de ele separar todas as substâncias necessárias, os nutrientes necessários para o corpo, essa comida vai ser levada para o intestino
delgado. E o que é intestino delgado? É aquele intestino mais fino, a considerada no popular tripa, bem fininha. Lá a comida já foi transformada, já foi quebrada em partículas menores, já foram absorvidas algumas substâncias, mas aí essa comida também está em um bolo alimentar, vai passar, chamada agora, não mais de bolo alimentar, chamada agora de quimo. Então essa comida que virou uma pasta, foi aproveitada os nutrientes, foi aproveitar tudo isso, vai para o intestino delgado. E esse quimo, essa comida que está lá no intestino delgado, passando por lá, ele ainda vai sofrer um processo de transformação através de ácidos que o pâncreas e que o fígado produziram, a bile, certo? Para fazer a quebra de gorduras, fazer a quebra de comidas, de substâncias que ainda ficaram e que esses órgãos anteriores não conseguiram aproveitar ou fazer a quebra, certo? Então aí ele lá no intestino delgado vai fazer esse processo. Depois do intestino delgado vai lá para o intestino grosso, que é o intestino mais grossão, certo? É o intestino, é a parte da considerada popular tripa grossa, e lá vai passar todo o resto de comida que não foi aproveitado pelo corpo, que não serve mais para o corpo, que não tem funcionalidade mais nenhuma do corpo. Então no intestino delgado vai ser levado esse resto de comida, tudo isso, lá para o ânus e vai ser eliminado através das fezes, tá? Então o cocô que a gente produz são os restos de comidas que não foram mais aproveitadas, que não tem mais funcionalidade do corpo e ela precisa ser eliminada. Então vamos fazer uma recapitulação. Quais são os órgãos responsáveis pela digestão? A boca, certo? Depois da boca a gente tem o que? A faringe, o esôfago, depois o estômago, depois intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Então são os órgãos principais responsáveis pela digestão e que é necessário para todo esse processo digestório, para esse sistema digestório de cada ser humano. E aí, vocês conseguiram entender? Foi uma forma mais prática que vocês entenderam? Com palavras mais populares para que vocês conseguissem entender direitinho o assunto que a gente está iniciando hoje. É um assunto muito importante a gente aprender sobre a funcionalidade do nosso corpo. Como é que funciona toda a parte de trituração, de aproveitamento da comida que a gente come, o que é que ela faz, o percurso que ela faz, os órgãos responsáveis. Então isso é muito interessante, tá? Agora que vocês viram o vídeo, vocês agora vão fazer a atividade que tá super simples, fazendo algumas perguntas básicas na atividade, certo? Na atividade ela pergunta para que servem os dentes? E aí você vai me dizer, para que servem os dentes? Lembra lá que eu falei que é para triturar, rasgar os alimentos em partículas menores? Por que razão precisamos dos alimentos? A gente precisa de alimento para quê? Para se alimentar, ficar forte, nutritivo, para alimentar nosso corpo, deixar ele saudável, entre outras possibilidades que vocês podem responder. Terceiro, o que acontece quando corremos, falamos, trabalhamos e descansamos? O que acontece com o nosso corpo quando a gente faz tudo isso? Ele acontece o quê? É bom? É ruim? Por quê? O que exatamente acontece? Como se chama a transformação dos alimentos que sofrem no organismo? A transformação desse alimento. O que a gente disse agora? Que essa transformação é o processo de digestão, processo digestório, tá? Os órgãos que trabalham com a digestão fazem parte de que aparelho? O aparelho digestivo, tá? Os órgãos que eu citei agora, eles fazem parte do aparelho digestivo. Na sexta questão tem uma criança com numerações de cada um dos órgãos. Vocês vão colocar o nome dos órgãos correspondente a cada número. Por exemplo, 1 está representando o que aí? A boca. 2 está representando o que? As glândulas salivares. A 3 está representando o que? O fígado e por aí vai. E por fim, a sétima questão ela fala, o que representa a figura? Está representando o corpo humano, em especial o sistema digestório. É só isso a atividade de hoje, tá? Façam com calma, copiem no caderno caprichado, bem bonito, respondam e depois enviem a atividade, tá? Um cheiro bem grande. Qualquer dúvida pode perguntar.